Fábio, para a gente evoluir um pouquinho também no bate-papo, e já meio que se dirigir para o final também, eu queria falar sobre o burnout, né, que a gente trouxe rapidamente ali até na questão dos voluntários, e que a gente vê que, principalmente ali o pessoal dos 40, 50 anos, que pegou muito uma fase, e até ali dos 30 e poucos, assim, que pegou muito uma fase em que todo mundo dizia tem que trabalhar. Tem uns coaches da vida aí, né, no YouTube ainda, hoje em dia. Não, porque, né, o tal do no pain, no gain, né? Se tu não te esforçar, tu não vai ganhar. Uhum. E isso foi gerando, me parece que foi gerando uma geração, com perdão da redundância, que vive para trabalhar e trabalha para viver, né? E aí eu sempre me lembro de um ensinamento de um amigo de família, o Dr. Edgar Paulo Rosa. Ele dizia assim: Tiago, tu tem que, deixa eu me lembrar agora, tu tem que trabalhar para viver, não viver para trabalhar, né? Uhum. Olha a diferença, né? Tu tem que, o trabalho tem que ser uma forma de tu ter a tua subsistência, de tu ter, né, o teu sustento, de tu ter até a tua importância social, digamos Uhum. assim. Mas ele não pode ser a tua única essência, não pode ser a tua única coisa, né? E é um Uhum. pouco isso, né, Fábio? As pessoas estudam mais e mais e mais e trabalham mais e mais e mais, e eu não sou contra nada disso, mas Uhum. tem que ter um equilíbrio, né, Fábio? Sim. Para a gente contextualizar um pouco, a síndrome de burnout, ela é também chamada como síndrome da exaustão, né? E Uhum. essa exaustão relacionada ao trabalho. Então, são aquelas pessoas que praticam algum trabalho e que lá elas sofrem algum tipo de consequência na saúde mental. Uhum. Muita pressão, muito trabalho, muita jornada de trabalho, uma cobrança muito grande, tanto de fora do externo, né, da chefia, dos encarregados, quanto dela própria. Então é aquela pessoa, às vezes, que está vivendo para trabalhar. E muitas vezes não é uma escolha. Muitas vezes ela está numa empresa em que exige isso Ah, dela, pois é, tem isso. né? Então, o burnout, inclusive, ele é muito mais por isso, por tu tá num trabalho em que tu não tá mais tendo prazer em trabalhar e que tu tá num esgotamento, numa exaustão. Tu fica meio refém daquela situação, né? Exatamente, né? E aí, se tornar refém vai te deixar doente, Uhum. mais cedo ou mais tarde, né? Não só doente emocionalmente, mas pode acometer também doenças É? físicas. O burnout ele pode, porque o teu mental ele tá tão esgotado que de alguma forma o teu corpo precisa, desculpa, teu corpo precisa demonstrar isso, Uhum. né? Aí são aquelas dores de cabeça, muitas vezes assim que parece que não vai ter solução, não vai ter fim. É aquele cansaço que tu já acorda cansado e tu passa o dia cansado e tu dorme, tu acorda cansado de novo. É um Uhum. cansaço que também parece não ter fim. Questões assim, muitas vezes de questões alérgicas podem surgir. Gastrointestinais também, né? Gastro Uhum. bem comum, né? Então são coisas assim que estão relacionadas a essa exaustão do trabalho, mas que muitas vezes as pessoas demoram um pouco para se dar conta. Aham. Porque é bem como tu falou, o trabalho é nossa obrigação, então eu tô trabalhando muito, mas eu tô fazendo só a minha obrigação. Uhum. Até que tu te dá conta que tu tá fazendo muito além da tua obrigação. E isso tá te trazendo um desgaste muito grande, isso tá te trazendo um cansaço e uma insatisfação muito grande. Então, cabe tanto a pessoa perceber isso, as pessoas que estão à volta dela e também a empresa, né? Hoje a Uhum. gente já tem situações de empresas que têm programas e projetos para combater o burnout. Assim como a gente tem empresas que não se dão conta disso, não levam em consideração a saúde mental dos seus colaboradores, que acabam adoecendo as pessoas, Uhum. né? E aí, quando são empresas muito grandes, assim,
Tu vai olhar o histórico ali dos funcionários, tem muita gente afastada por depressão, por ansiedade, por transtorno de pânico, porque essas são doenças que estão ali só aguardando a portinha abrir para se aproveitarem, né? São doenças que vêm muitas vezes a partir da síndrome de burnout. E aí tu percebe que se a empresa tem um número grande de afastamento por esse tipo de motivo, tu já pode começar a acender a luzinha, porque ali pode não ter alguma coisa muito boa, né? Uhum. Tu sabe que eu conheço, e até trago aqui alguns exemplos, assim. Eu conheço pessoas que tiveram AVC, Uhum. muito provavelmente por causa disso, porque eram jovens, assim, cara de 30 e poucos anos, tendo um AVC dentro do trabalho. Né? Produção, 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 aquela pressão dos chefes. Eu conheço gente que, para fugir um pouco disso, acabou entrando no mundo das drogas, cocaína, que é uma droga muito estimulante, então acaba sendo, entre aspas, uma alternativa das piores possíveis, né? Mas acaba sendo utilizada pelo pessoal. E por aí vai, né? Outros problemas, até TDAH se desenvolvendo mais ou aparecendo mais por causa disso. É impressionante como isso atinge muito, e parece que cada vez mais cedo também, né, Fábio? Sim, porque as pessoas começam cada vez mais cedo, Uhum. né? E se cobram cada vez mais cedo. É como tu falou, as pessoas às vezes acabam se cobrando por já estarem formados aos 20 e poucos anos, estarem já fazendo uma especialização, pensando num mestrado ou num Uhum. doutorado, né? Nada contra, né? Tá tudo bem, desde que a pessoa se sinta dando conta daquilo ali. Uhum. Se tiver tudo bem para ela, beleza, mas às vezes não tá tudo bem. E aí, junto a isso, ela tem que dar conta de um trabalho estressante, de um trabalho cheio de cobrança e de um trabalho que parece que nunca o que tu dá é o suficiente. Uhum. E só para complementar que tu tinha falado sobre os voluntários, a princípio, essa questão do voluntariado, ele não pode ser considerado burnout, né? Uhum. Os voluntários podem ter estresse, podem ter depressão, podem desenvolver uma série de doenças em função disso, podem, né? Mas não em função do burnout, porque o Uhum. burnout, um dos critérios para diagnóstico é que seja dentro do Ah, trabalho, né? perfeito. Dentro de uma empresa, de uma indústria, Uhum. enfim, do trabalho, né? Agora, Aquilo que se te dá sustento, vamos dizer assim. aquilo que tu faz todos os dias, entre aspas, por obrigação, porque, Certo. né, trabalhar também muitas vezes é uma obrigação. Agora, pensando sobre as questões que os voluntários podem desenvolver, eu falei antes sobre depressão, ansiedade, tudo isso, a gente primeiro tem que falar sobre toda a abdicação que eles tiveram e têm, Sim. né? Essas pessoas, elas são realmente dignas de toda a nossa admiração. Uhum. Porque tu largar a tua casa, às vezes a tua família, às vezes até o teu trabalho, para poder estar lá ajudando, né? Fazendo um trabalho que, na maioria das vezes, é braçal, um trabalho difícil, um trabalho que exige potência física até, além de, claro, toda a questão mental e emocional. Mas é muito importante a gente ressaltar que essas pessoas realmente são dignas de toda e qualquer admiração que a gente possa ter pelo ser humano.